Fala pessoal, aqui dando continuidade ao livro de Enoque, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Adriel de Assis e sou o apresentador do canal Observatório ADR, tá? Vamos falar sobre essa seção, dos capítulos 38 a 69 de 1º Enoque, que seria o livro das parábolas, tá? Então assim, a primeira parábola, iniciando obviamente em 1º Enoque 38, fala do futuro do reino de Deus e o julgamento aos pecadores, tá? Em 1º Enoque, aqui no capítulo 38, versículos 2 a 4, fala dos justos, que eles serão salvos no milênio, os que se acharam em Cristo. Então, aqueles que foram reservados à salvação serão salvos em Cristo Jesus, tá bom? Eu sempre deixo o link na descrição aqui do livro de Enoque, tá? Caso vocês queiram baixar e acompanhar aqui comigo, Vocês podem anotar as referências e os conceitos do lado que eu coloquei, de forma bem resumida, para não ficar muito longo o vídeo, justamente para vocês acompanharem o que está no livro de Enoque, tá bom? Não vou ler algumas passagens, assim, uma ou outra, para poder construir melhor a tese aqui, que eu coloco nas notas aqui do celular, tá bom? Fiz esse modelo para poder ficar mais rápido, o vídeo e mais dinâmico também, você aprender com mais facilidade também. Os próximos vídeos vão ser mais simples, eu vou novamente colocar de novo, tá? O livro de Enoque para compartilhar aqui na tela para vocês lerem comigo. Dessa vez eu fiz assim porque esses capítulos são mais longos, mais extensos, mais densos também. Então, para vocês entenderem, assim como eu entendi, eu só entendi dessa forma, tá? Colocando, separando parte por parte, os versículos principais também, para não ficar um monte de coisa, e a gente no final das contas não absorver nada, Então eu acho melhor dessa forma aqui, tá? Então assim, claro que Jesus não tinha vindo, o nosso Salvador Yeshua, ele não tinha vindo nessa época aqui de Enoque, mas ele já profetizava, assim como Isaías, assim como os profetas do Antigo Testamento, a vinda de Cristo e a salvação do milênio, que ele falou lá em Mateus capítulo 24 e também capítulo 20 e 21 de Apocalipse. 1º Enoque 39 fala da morada dos justos e os louvores do Santíssimo, ou seja, das pessoas, daqueles seres, que estavam ali, tanto anjos como os eleitos, salvos, entoando cânticos e louvores ao Senhor pelos milagres, pelas coisas que ele fez na terra, exaltando a sua imagem e figura. Isso é uma visão que Enoque tem. Essas parábolas, na realidade, são visões que Enoque vê baseado naquilo que o Espírito Santo projetou, simulou para que ele visse e profetizasse, com uma finalidade que a gente entendesse hoje nos nossos dias. É importante a gente ler o livro de Enoque, pessoal, um livro para os nossos dias. Enoque 1:9 fala que ele é um livro reservado para um tempo futuro e não um tempo pelo qual os autores, bíblicos e reformadores também, eles tiveram acesso. Não era para esse tempo de Enoque, mas é para o nosso tempo de hoje. Então Enoque é um dos livros talvez mais importantes, apócrifos, que a gente tem que ler, tá? Assim como Macabeus. Enoque para mim é o primeiro de todos os livros essenciais assim, para a gente saber, porque é um livro reservado para os nossos dias. Enoque, o primeiro livro de Enoque, 39, do 6 ao 7, fala o seguinte, esses dois versículos eu achei bem interessantes. Diz assim: eles estavam entrando, suplicando e orando pelos filhos dos homens, enquanto a justiça fluía como água diante deles, e a misericórdia se espalhava sobre a terra como orvalho. E assim será para com eles para sempre e sempre. O texto se refere à pré-existência, ideia frequente também do versículo 14 ao 22. Ou seja, aqui está se referindo aos seres espirituais, aos seres que estavam nos céus, antes mesmo de virem ao mundo e serem encarnados nessa matéria, nesse corpo físico que a gente está. Então Enoque tem uma visão que o Espírito Santo permite que ele veja, mesmo que seja, no caso, uma projeção de uma realidade, seja apenas como posso dizer assim, uma visão no sentido metafórico, até uma ilusão, semelhante ao que Satanás fez com Jesus no deserto, naqueles 40 dias e tal. Ele mostrou os reinos da terra, talvez mostrando uma ilusão da realidade. Aqui acontece a mesma coisa com Enoque, porque ele tem que ver a glória de Deus e fique vivo, sobreviva, veja as coisas dos céus, as maravilhas que existem no reino celestial, a perfeição de tudo que está lá, e voltar e dizer: nossa, eu vi tudo, estou ainda na terra, não tem como. Por isso que Enoque ele viu tantas coisas semelhantes àquelas que existem no céu, que ele foi
arrebatado, né? No caso ele foi levado, transladado. O conceito não é nem esse, arrebatado. Eu falo para vocês entenderem melhor, porque esse nome, né, já caiu na graça de muita gente, mas teologicamente o certo é transladado, tá? Então, assim, seria justamente falando da pré-existência, da existência antes da vida mortal, da vida pré-mortal, né? Também você pode chamar assim. O capítulo 40 se refere aos 4 anjos principais do Eterno Yahvé, que é justamente os versículos 4 e 8 que falam mais especificamente sobre ele. Fala que eles proferem vozes que abençoam o Criador, né? O Messias, Yeshua, e expulsam o diabo do seu meio, tá? Revelando justamente a força, a imponência e a autoridade de Cristo, de Yeshua. Esse capítulo reconstrói o grande conflito entre o diabo e os anjos do Senhor, né? Tá, esse M aqui eu sei que é com N, tá? Mas de entre Senhor, mas acho que é o errador, né? Artificial do celular. Enfim, vocês já ignoram essa parte. Aí tem aqui uma comparação, né? Manda a gente comparar com Enoque 40, versículo 8 a 11, e com Apocalipse 12, 7. Vamos ler, né? Rapidamente, Enoque 40, aqui. Enoque 40, de 8 a 11. Deixa eu subir um pouquinho, eu estou um pouco mais avançado já. Enoque 40, 60. Enoque 40, versículos 8 a 11. Acompanhe comigo se você tiver esse aplicativo, tá? No caso, se tiver baixado no seu celular, né? O livro de Enoque. Pronto, do 8 a 11, diz assim: A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios, proibindo de entrarem na presença do Senhor, Deus, para proferirem acusações contra os habitantes da terra, tá? Aí, verso 9 agora. Depois disso eu pedi ao Senhor, ao anjo da paz, que diga, que na minha visão é o próprio Cristo, né, o próprio Yeshua, que prosseguia comigo para explicar tudo o que estava escondido. Versículo 10. Eu disse-lhe: Quem são aqueles que eu havia visto nos 4 lados, e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido escrito? Ele respondeu: O primeiro é o misericordioso, o longânimo e santo Miguel. Então, Miguel, pessoal, para os reformadores, para Lutero, Calvino, você pode pesquisar sobre isso. Assim como a visão adventista, os adventistas são corretos quanto a isso, eles dizem que Miguel é o próprio anjo do Senhor que se manifestava no Antigo Testamento, que tinha o arquétipo de um ser divino que devesse ser adorado como se fosse o próprio Deus. Então a gente entende que Miguel, ele é o próprio Cristo, porque mais ninguém pode ser adorado, né? O anjo do Senhor, que não tem nome, às vezes ele é o próprio Cristo. E Miguel significa, não é um nome, na verdade, é uma palavra, uma expressão que significa quem é como Deus, tá? Então, depois ele fala de Rafael, ele fala de Gabriel, né? E Fanuel, né? Que são anjos sagrados, né, para o judaísmo, que são os principais anjos de Deus. Rafael, ele aparece na narrativa do livro de Tobias, né, que é um deuterocanônico, e eu pretendo falar sobre ele aqui no canal ainda, tá? Então, escreve aí, pessoal, tem muita coisa interessante. Tobias é o livro em que eu mais gosto, mas eu acho assim impressionante falar sobre ele, né? É o livro que, sinceramente, eu acho também um apócrifo muito importante para que todo cristão ele lesse e dali tirasse algumas lições, mesmo se você vê como inspirado, se você não acha que ele é inspirado, enfim, tá? E ele manda comparar, né, aqui a nota que eu fiz, ele mandou a gente comparar com Apocalipse 12, versículo 7, que diz exatamente o seguinte, 12, verso 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Então, aqui Miguel está expulsando o diabo, né, da presença lá de Deus, a uma guerra no céu, provavelmente representando aqui a expulsão do diabo, ou enfim, uma metáfora para designar as tentações feitas aos servos de Deus, impedindo eles de chegarem ao reino de Deus, né? No caso, em vida aqui, tá? Nessa vida mortal. Então, a gente vê uma comparação muito grande entre o texto de Enoque com o texto bíblico, né? De Apocalipse 12, 7. Então, quando a gente vem aqui, ó, continuando aqui o estudo, o capítulo 41 diz que fala dos segredos dos fenômenos da natureza e dos luminares, né? Enoque foca muito nisso, tá? Também nos fenômenos naturais e nos luminares dos céus,
justamente por conta do significado, da simbologia que tinha para aquela época, né? Os fenômenos da natureza, né? Todos os deuses também, os mitos antigos que tinham nos reinos, nos povos circunvizinhos a Israel, eles acreditavam em coisas semelhantes, né, às forças da natureza e representavam em deuses, né, de barro, de pedra, enfim, de madeira, deuses esses que fizeram que o povo de Israel, né, se desviasse, né, os próprios corações se voltassem a esses deuses. O versículo 11 e 12 do capítulo 41 fala que o Eterno dividiu os seres humanos das coisas celestes mas os igualou em espírito. É interessante, né? Porque tudo é espiritual, pessoal. O Espírito Santo, ele alentava, né? Ele sobrevoava sobre a superfície das águas na criação. E veja na sua Bíblia aí, a mais simples que você tiver, Gênesis capítulo 1, vai estar escrito isso, tá bom? Se não for a versão a mensagem, né, em NTLH, por favor, né? Vamos escolher versões mais corretas com os originais, né? Por isso que eu uso mais a Almeida e versões católicas mais tradicionais, né? Que usam uma crítica formal, né? Das traduções dos manuscritos originais. O capítulo 42 diz o seguinte, fala da morada da sabedoria divina. Aí é interessante que ele fala de Deus como a sabedoria que está em cada um de nós, já que somos iguais aos seres espirituais em espírito, também podemos nos conectar com Deus devido à sua infinita sabedoria, né? Você pode ler também sobre isso não só na Bíblia, mas também em volumes das Escrituras, como o livro O Evangelho da Verdade, alguns apócrifos, né? Como também a Bíblia Cobre, né? Que é um livro não canônico, não chega nem a ser apócrifo, porque é um livro que ele não passou por nenhum concílio, não foi lido por um consenso geral do cristianismo, mas o livro de Lúcius, que está introduzido dentro da Bíblia Cobre, fala também sobre essa questão da sabedoria divina como fazendo parte do homem devido à sua natureza divina também. Então assim, eu queria ler com vocês Provérbios 7, né? Capítulo 1, versículo 7, que diga, a gente vai folhear um pouquinho a Bíblia, tá? Provérbios capítulo 1, versículo 7. Vou falar também um pouco sobre isso, né? Diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então está falando aqui daqueles que rejeitam a sua natureza divina e espiritual para se apegarem a tolices humanas, né? A falsa sabedoria. Capítulo 30, dos versículos 3 ao 4, né? De Provérbios, também fala sobre isso. Diz assim, né? Provérbios 30, do 3 ao 4. Não aprendi a sabedoria e ignoro a ciência do santo. Quem subiu ao céu e dele desceu? Quem recolheu o vento em suas mãos e quem cerrou as águas em seu manto? Quem fixou todos os confins da terra? Como se chama? Qual o nome de seu filho, se o sabes? Então ele fala do próprio Criador aqui e pergunta qual o nome do seu filho, se é que você sabe, né? Instruindo alguém aqui, ele está instruindo, né? Aqui as máximas de Agur, filho de Jasses, da cidade de Massa, né? E assim, ele instrui para que ele está escrevendo essas coisas, as pessoas, que somos nós, né? E ele diz justamente que quem conseguiu saber das coisas que só o próprio Criador sabe? Ninguém. E se você deseja saber, se apegue a ele, leia a palavra, medite dia e noite na lei do Senhor, porque muitas coisas serão agregadas à nossa vida. Sabedoria, que é um deuterocanônico, né? Capítulo 1, versículo 4 e 9:4, parte A, também fala sobre isso, tá? O versículo 4 do capítulo 1 diz assim: a sabedoria não entra numa alma que pratica o mal, nem habita no corpo escravo do pecado. Porque é óbvio, a gente tem que nascer de novo. O apóstolo Paulo, né, e Cristo fala lá para Nicodemos, né, que ele tem que nascer de novo se ele quer herdar o reino do céu, se ele quer ter a vida eterna. Então, para quem quer ter a sabedoria de Deus, que é eterno, você tem que rejeitar a sua vida mundana e os seus prazeres e práticas que fazem mal não só a você, mas ao seu próximo. Isso tudo faz com que a gente se afaste da nossa natureza divina também, né? E o capítulo 9, versículo 4, ele diz assim: dai-me sabedoria, ó que se assenta no trono a vosso lado, Senhor, e não me excluas do número de vossos filhos. Então,
o próprio autor aqui do livro da sabedoria reconhece que Cristo ele está à direita de Deus e a sabedoria, embora ele não, né, declare isso abertamente. Mas nós que conhecemos o Novo Testamento, quem já leu o Novo Testamento e já leu outros textos que se referem a Cristo, sabe que a sabedoria é Cristo. Se a gente fosse apoiar 1 Coríntios, né, lá o livro 1 Coríntios também fala sobre isso, que a sabedoria é o próprio Cristo, é o próprio Yeshua HaMashiach. Então, esse versículo 4 aqui do livro da sabedoria, brilhantemente, o autor ele pede sabedoria a Deus, se referindo a alguém que se senta ao lado do trono do Altíssimo. Quem se senta ao lado do trono, à direita de Deus, é o próprio Cristo. Tá? Os Salmos falam sobre isso, Apocalipse também. Então, por isso que eu sei que o livro da sabedoria, ou Sabedoria de Salomão, né, um pseudônimo a ele, não foi ele que escreveu, mas eu acredito que esse texto ele é um livro inspirado, que seu autor foi inspirado divinamente pelo Espírito Santo. Tá? Pode discordar de mim, mas essa é a ideia que eu tenho sobre esse livro e mostrei aí uma das evidências porque creio assim. Né? A sabedoria não habita em um corpo escravo do pecado, pois é de Cristo que vem o arrependimento através do Espírito Santo, pessoal, é óbvio. É isso que o texto quer falar. Como é que uma obra dessa não é inspirada pelo Espírito Santo? Outra coisa, Eclesiástico, outro texto deuterocanônico, no capítulo 1, versículo 16, diz que ela é gerada em quem é fiel e se firma com aquele que ama a verdade e não se afasta. Eu nem vou ler o versículo, porque o versículo fala exatamente isso. Tá? A sabedoria é gerada naquele que é fiel e se firma com aquele que ama a verdade e dele não se afasta. Ou seja, não adianta só ser gerado, tem que ser também nutrida, é que nem uma planta, você cuida da planta, você tem que regar, tem que colocar no sol. A mesma coisa acontece com aquele que quer buscar a verdade de Deus, as coisas que estão reveladas para nós e entendê-las. E as escrituras é a melhor forma de você fazer isso. Ore se você não entende. Tiago 1,5, tá? Fala exatamente sobre isso também. Baruque, no capítulo 3, versículo 37 e 38, é um dos versículos que eu mais amo, assim. Sabe, não tem como excluir um e outro para não pegar um versículo só. Do 36, na realidade, né, até o 38, esses 3 versículos do capítulo 3 de Baruque são muito taxativos acerca de Cristo. Há quem discorde, mas não tem como a gente não entender desse jeito. Jesus espalhou a sabedoria do Eterno a todos e foi ensinada a judeus e a gentios, né, quando ele fala que a sabedoria encarnou e caminhou entre os homens. Baruque teve uma inspiração ali divinamente conectada a Isaías, aos profetas do Antigo Testamento, que testificaram também da vinda de Cristo de forma corpórea, como fosse Deus, né, o próprio Deus habitando no meio de nós corporalmente, né, fisicamente, que diga. Os capítulos 43 a 44 falam dos segredos astronômicos, tá? Não acho assim muito relevante comentar aqui, mas é bem interessante você ler. E o versículo 1, ele pede para a gente comparar com Baruque 3, 35 ao 36, tá? E versículo 5 ao 6 fala da visão da terra futura e do reino de Deus e do justo. Vamos ler rapidamente os versículos 1 do capítulo... acredito que seja o capítulo 44, né, de Enoque. Capítulo 44 de Enoque. 44. Não, tem que ser o capítulo justamente 43, então. Dá uma olhadinha aqui, uma fila rápida. O versículo 1, né, do capítulo 43. Vamos lá. Eu vi também outros relâmpagos das estrelas do céu. Então percebi como ele chamava todas pelo seu nome e como elas o escutavam. Pessoal, está também claramente lá em Baruque, tá? Em Baruque, como a gente já falou aqui, né, do capítulo 3, né? Os versículos aqui 34 ao 35 diz assim, que as estrelas brilham em seus postos de guarda e elas se alegram. E ele as chama e elas respondem, aqui estamos, e brilham com alegria para o seu Criador. Versículo 36 termina dizendo assim, ele é nosso Deus e nenhum outro lhe é comparável. Ele está falando aqui justamente sobre o tratamento que o Criador tem com suas criações. As estrelas aqui sabemos já o que é, né? Vem do hebraico Kokab, que quer se referir a uma descendência, ou seja, a pessoas. Tá bom? Voltando aqui rapidamente. Então,
temos aqui a visão da terra futura e do reino dos Deus e dos justos, nos versículos 5 a 6 de Enoque, capítulo 43, tá bom? O capítulo mais interessante é esse, porque os outros capítulos são bem pequenos, bem curtos ali, né? Então, o que tem para revelar para a gente é algo bem simples, esses versículos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê um like, compartilha e se inscreve no canal. Nunca deixem de observar a verdade, nunca, pessoal. Observem a verdade sempre, porque o mundo jaz no maligno e ele é o pai da mentira. Então, cuidem para vocês não serem enganados, tá certo? Um abraço a vocês, tchau, tchau.